A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Família. Eu sou Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 12, Criando Filhos Saudáveis. Leitura bíblica em classe está no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo 40. Depois pulamos para o versículo 42 ao 50. E hoje, essa lição de número 12 fala sobre a criação de filhos. Irmãos, antes de entrar na lição, eu queria pedir desculpa, pedir perdão aos irmãos, porque eu não compareci esses 3 domingos seguidos, porque eu estava em algumas atividades da minha igreja, né? Eu congrego na Assembleia de Deus aqui em Salvador, setor de Pau da Lima, e tivemos em toda Salvador o seminário de família. Logo em seguida, nós tivemos ali na Liberdade o aniversário da igreja Assembleia de Deus em Salvador. E no último domingo eu estava em uma atividade, um evento, e também não pude comparecer. Estava no evento da juventude, não pude comparecer. E estou justificando a minha falta, eu queria pedir perdão aos irmãos, aleluia. E hoje nós estamos com essa lição, Criando Filhos Saudáveis, e domingo agora será os 112 anos das Assembleias de Deus aqui no Brasil, né? Lá em 1909 ou 1910 mais ou menos, chegaram 2 missionários, Daniel Berg e Navingre, e vieram com a mensagem pentecostal, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltaria para buscar a sua igreja. E nesse movimento nós estamos aqui com 112 anos de Assembleia de Deus no Brasil. Então, domingo agora é o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Deus abençoe as Assembleias de Deus, Deus abençoe os irmãos, e nós estamos aqui, né, com essa missão de continuar o que os missionários, o que a igreja ela determina. A missão da igreja é evangelizar e discipular, avivado para o arrebatamento. Glória a Deus. E vamos iniciar nossa lição. Diz assim a introdução: quantos irmãos Jesus teve? Afinal de contas, ele era um filho especial? Jesus cresceu em um ambiente atribulado ou em um ambiente abençoado? Será que Jesus ele era filho único? Será que a criação de Jesus ela teve alguma preferência, alguma prioridade? Vamos entender tudo isso na lição. E o tópico de número 1 diz assim: uma família normal. Subtópico de número 1, dados gerais. Os pais de Jesus. Quem são os pais de Jesus? Os pais de Jesus são Maria e José. Maria e José eram os pais de Jesus e eles tiveram essa incumbência de serem o pai do Filho de Deus. E é interessante que eles eram seres humanos normais como eu e você, mas eles tiveram uma missão, eles receberam um chamado. E interessante é que Maria, aproximadamente, ela era uma jovem, ela tinha mais ou menos, aproximadamente, alguns estudiosos dizem que ela tinha entre 14 a 15 anos, então ela estava na sua juventude, mas isso não importa muito. O que importa é o seguinte, é que ela era da descendência de Davi, ela era da descendência de linhagem real, ela era da realeza. E por isso que Jesus é chamado o filho de Davi, porque Mateus ele escreve para os judeus e ele vai escrevendo a genealogia de Jesus e contando como chega Jesus. E Jesus era da linhagem real, tanto como o pai, tanto como a mãe, eles eram os dois de linhagem real e da descendência de Davi. Então Jesus, quando nasce, Jesus nasce, né, com essa linhagem, né? Ele era o filho de Davi, ele era o escolhido de Deus. Jesus nasce em uma família normal, né? José, ele é um homem único. Deus escolhe José com a missão. Que missão é essa? Ser o educador do Deus encarnado. Então Jesus teve um pai chamado José e esse pai ele é único. E por que ele é único? Porque no primeiro problema ele consegue resolver, ele consegue lidar com a situação. Antes de Jesus nascer, José, ele teve um problema e ele conseguiu resolver esse problema. E que problema é esse? A gente vai entender o seguinte: a Bíblia diz que
José, ele recebe a notícia que a sua mulher está grávida e ele resolve deixar ela em secreto. A Bíblia fala a respeito disso, que ele quer deixar Maria em secreto durante a noite. E aí, durante a noite, o que acontece? Acontece que ele toma uma decisão. Ele quer deixar Maria secretamente. Mas o que a gente vai entender aqui? A gente entende o seguinte, que Maria estava grávida. E hoje em dia, o que acontece? Um homem, né? Que qualidade de homem é esse? Que engravida a mulher e larga a mulher para viver à toa. Não é homem, é um moleque. E José, ele não teve essa qualidade de homem, né? De ser um moleque, de ser um menino. Mas ele fez o quê? Ele tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Se José tivesse abandonado Maria na calada da noite, o que aconteceria com Maria? Nós sabemos que teve uma mulher que foi pega em ato de adultério. E o que é que eles faziam em ato de adultério? Eles apedrejavam a mulher que foi pega em ato de adultério. Então, se Maria está casada com José e teve um filho que não é de José, e José despede ela, o que aconteceria? Ela seria morta, né? Ela seria difamada e possivelmente seria morta, só se for um milagre de Deus para que ela não morresse, assim como Jesus fez com aquela mulher. Jesus deu uma segunda chance para aquela mulher. Mas nesse caso aqui, o que José faz? José toma a decisão de deixar Maria secretamente. Mas o que é que ele faz? Para não difamá-la, para não prejudicar, ele dá uma carta de divórcio. Ele dá uma carta para que ela possa casar-se de novo com outra pessoa. Tecnicamente eles estavam casados, mas eles não poderiam ter relação. Nós sabemos que na tradição judaica havia fases para se finalizar o casamento. Nós temos um encontro, nós temos a questão, né, do casamento acertado, assinado, e nós temos a noite de núpcias. Só estavam casados corretamente depois dessa terceira fase da noite de núpcias. Eles estavam onde? Na penúltima fase. Eles estavam esperando a noite de núpcias para concordar e assinar completamente que eles estavam casados. Mas na teoria, aqui na tradição judaica, eles já estavam casados no papel, mas faltava ainda consumar o ato. Deu para entender? E então o que acontece? Se ele despede a mulher, o que acontece com ela? Ela morreria. Mas ele era um homem de caráter, ele era um homem de Deus, escolhido por Deus para ser o pai e educador do próprio Deus encarnado. Então vemos o caráter de José, porque ele não acredita na mulher dele, que a mulher dele tem uma revelação com o anjo. Segundo, ele também não acredita que foi traído. E o que acontece? Acontece que, sem ele entender, ele não acreditava nem na mulher que ela tinha traído, não acreditava também que ela teve uma revelação com o anjo, mas também não queria difamá-la, não queria prejudicar, não queria expor ela. Por isso, o que é que ele faz? Ele resolve dar uma carta para Maria. Mas quem aparece nessa história? Aparece o anjo, mas ele não reprime, né? Ele não repreende. O que é que ele diz? O anjo diz o seguinte: olha, você não está entendendo o que está acontecendo, mas o que está acontecendo na vida da sua mulher, na sua família, é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Altíssimo, escolheu você para ser pai, né? Estou aqui parafraseando para os irmãos entenderem, estou aqui, né, trazendo para os irmãos entenderem a questão. Como diz a juventude, né? Estou atualizando os dados, né? Para não ficar muito meloso, muito antigo, muito antiquado. Estou atualizando os dados. O anjo diz: olha, você vai ser pai, e você vai ser pai de um menino. Esse menino será o salvador do mundo. Você não está entendendo, mas o que está acontecendo na sua família é obra do Espírito Santo de Deus. Estou dando uma missão a você e a sua esposa. O que está dentro dela é inédito. Acalme seu coração. O que está dentro dela é inédito. Acalme o seu coração, homem. Tenha fé em Deus, creia, né? José é um homem único. Por quê? Porque ele só tem relação com Maria depois que Jesus nasce. Depois que Jesus nasce, ele tem o quê?
relação com Maria. Então ele espera Jesus nascer para ter relação com Maria. Ele não aproveitou da oportunidade, já que a gente está calado mesmo, você está grávida, então vamos ter relação. O que é que ele faz? Ele não faz isso. Ele é um homem de caráter, um homem de índole, ele é um homem respeitoso. O que é que ele faz? Ele espera o quê? Maria. Ele espera Jesus nascer, espera a promessa nascer, espera e recebe, e obedece a ordem do anjo que iria nascer o Salvador. E o que acontece? Ele sabia, mas o que ele faz? Ele espera, ele aguarda. O que acontece aqui? Antes do compromisso real, ou seja, eles estavam na penúltima fase do casamento. Quando ele soube, esse homem demonstrou o quê? Hombridade. Ele aceitou e compreendeu o que Deus estava fazendo na sua família. Depois de tudo isso, deu para entender? Subtópico de número 2, os filhos de José e Maria. Depois de Jesus, José e Maria, eles tiveram mais ou menos 6 filhos. A Bíblia diz que José e Maria tiveram 4 filhos homens. O primeiro foi Jesus, eles tiveram Jesus. Depois, além de Jesus, tiveram 4 filhos homens, 5 filhos. Mas o que acontece? Acontece que alguns estudiosos dizem que eles tiveram aproximadamente 6 pessoas na sua família, 6 filhos, e sendo que eles tiveram 4 homens e 2 mulheres, além de Jesus. Jesus seria o 7º, aproximadamente, segundo os estudiosos, eles dizem isso. E o que acontece aqui? Acontece que a Bíblia não relata muito da família de Jesus, mas era uma família harmônica. Os pais de Jesus sabiam administrar a situação. Por que eles sabiam administrar a situação? Jesus, ele sabia e entendia o que a sua família fazia. Cada um tinha o seu papel. O papai tinha um papel, a mamãe tinha um papel, os irmãos tinham o seu papel, Jesus tinha o seu papel. E é tanto que quando ele morre na cruz, ele dá responsabilidade para um dos seus fazer o quê? Olha, filho, aí está sua mãe. Mãe, aí está o teu filho. Porque na cultura judaica, a tradição é que se o pai falecesse, o filho mais velho criava. E quando o filho mais velho falecesse, ia passando a ordem para que a mãe tivesse o quê? A questão, como não tinha um provedor da casa, o filho mais velho virava o provedor, o cuidador, o orientador, a questão espiritual, o pai espiritual da casa. Então, a ideia é essa. Então, a família de Jesus foi uma família harmônica, uma família normal, uma família abençoada por Deus. A Bíblia não relata muito sobre a família de Jesus, mas era uma família harmônica. Os pais sabiam administrar essa situação. Que situação? Que Jesus era o Messias. Seu desenvolvimento, o desenvolvimento de Jesus, ele era o quê? Ele foi concebido, Jesus, lembrando, Jesus, ele nasceu de forma natural. A sua concepção foi sobrenatural. Porque, ei mulher, olha, o que está vindo sobre ti vem do Altíssimo. O Espírito de Deus descerá sobre ti e você vai conceber um filho. Essa semente que o Espírito vai colocar no seu ventre, ela será de forma sobrenatural. Haverá um menino que vai nascer, porque é obra do Espírito Santo de Deus, Você vai ter uma bênção, vai ter um milagre, e esse milagre é do Espírito Santo de Deus, é algo sobrenatural. Eu não posso explicar muito não, mas é algo de Deus, uma semente de Deus que será plantada no seu ventre. Mas o seu nascimento, a sua concepção foi sobrenatural, mas o seu nascimento foi de forma natural. Jesus nasceu, Jesus, ele cresceu, se desenvolveu. A Bíblia narra algumas idades de Jesus. Primeiro, o nascimento. Segundo, diz sobre Jesus 8 dias depois que ele está tendo o quê? Vai para aquele evento onde está tendo a circuncisão, onde todo judeu, quando nascia, era circuncidado. Terceira coisa que aparece, 40 dias depois de ele ser circuncidado, ele era apresentado no templo. Logo depois, aparece na Bíblia, Jesus já tem 2 anos de idade, aproximadamente 2 a 3 anos, quando o que acontece? Depois de ele vir do Egito, porque Herodes manda dar uma ordem para quê? Para matar todas as crianças abaixo de 2 anos, Então Jesus tem que fugir, e ele volta mais ou menos aproximadamente de 2 a 3 anos. Logo em seguida, depois Jesus é apresentado com 12 anos de idade.
E com 12 anos de idade, em João capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele quando ele estava vivo. Essa nuvem de messianidade corria na casa de Jesus. Todos sabiam da história de Simeão. O que Simeão disse quando viu Jesus? Olha, Senhor, pode me levar, porque eu já vi com os meus próprios olhos o nascimento do seu filho. Eu já vi agora a redenção de Israel. O nosso Redentor, ele nasceu, né? Eu posso ver agora, eu já vi. Agora pode me levar, Senhor, porque os meus olhos contemplaram esta graça. Então, aquela família sabia, né? Os irmãos de Jesus sabiam. E o que acontece? Acontece que os irmãos de Jesus faziam o quê? Não acreditavam nele, que ele era o Messias. Só venham acreditar depois que ele ressuscitou. Então, Maria também, a sua mãe, guardava essas coisas no seu coração. Os pais de Jesus guardavam essas coisas no seu coração. Tudo que tinha acontecido com ele, com aquele episódio que Jesus está lá com 12 anos no templo. Aí José e Maria saem e ficam 3 dias, né, sem Jesus, e voltam para a cidade, porque eles não moravam em Jerusalém, né, eles moravam em Nazaré. Então eles tinham que se deslocar de um lugar para o outro para ir para a festa. Tinha 3 festas que aconteciam em Jerusalém: a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa das primícias, né? E ali aparecia a festa da colheita, que todo judeu nato precisava participar pelo menos de uma dessas 3 festas, ou das 3, ou de 2 dessas. Então Jesus tinha que estar lá, e seus pais também. Só que seus pais, né, teve um momento ali que ele estava no templo, na casa do Senhor, e quando os pais voltam: meu filho, você estava? Eu estava na casa do meu pai, né? Então a gente vê esse episódio. Tópico de número 2, o modelo de criação de Jesus. Subtópico de número 1, Jesus, o Filho Especial. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, o santo que vem de ti será chamado de Filho de Deus. Mesmo sendo especial aos olhos de Deus, ele não foi criado de forma exclusiva dentro da sua casa. Lucas chega a dizer, Lucas 2, capítulo 2, versículo 50 ao 51, desceu com eles a Nazaré e ele era submisso. Jesus era sujeito a seus pais, sem privilégio, sem ser filho especial. Jesus precisava aprender, não era a sua hora ainda. Ele precisava fazer o quê? Aprender a aprender dentro de casa. No nascimento de Jesus, né, aparece que Jesus nasce. Depois que Jesus nasce, aparece ele contando que ele aparece depois de 40 dias. Depois aparece ele depois de 2 anos, depois ele aparece com 12 anos, depois ele aparece com 30. Ele obedecia a seus pais, ele não era arrogante, embora ele tivesse uma missão, ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia que era o Messias, ele tinha uma missão, ele sabia que não era o tempo dele ainda. Mamãe mostrou que tudo na vida tinha um tempo determinado. Deu para entender o subtópico número 1? Ele não era filho especial, ele foi tratado com exclusividade. A mãe e o pai dele ensinaram a ele não ser prepotente, arrogante, e ele tinha esse entendimento. Dá para entender essa questão? Subtópico número 2, a infância de Jesus. E subtópico número 3, a adolescência de Jesus. O que precisamos entender aqui é que hoje é diferente. Antigamente, na cultura judaica, na tradição judaica, aconteceu o seguinte: não existia esse negócio de adolescência, juventude, não existia esse negócio de criança. Na cultura judaica, acontecia que quando o menino ele tinha 12 anos, ele ia para o templo participar de uma atividade, que essa atividade transformava ele em uma pessoa maior de idade, né? Era considerada como se a pessoa chegasse à maturidade. Então, quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele estava no templo, e no templo ele estava para participar da festa Bar Mitzvah. Não é uma festa judaica, nacional ou local, ela é individual. Bar é em aramaico, significa filho, e Mitzvah é em hebraico. Aqui é uma junção, significa filho do mandamento. Mas filho em hebraico é bem, não é bar. Deveria ser bem mitzvah, não bar mitzvah. Essa festa era quando o menino estudava, fazia uma prova, ele ia ao templo em Jerusalém. Hoje, lá, para se fazer essa prova, essa atividade, ele é colocado numa cadeira. Mas enfim, né, eu tinha que citar essa questão toda, né? Porque
eu tinha que colocar para os irmãos entenderem como era essa atividade, qual o significado. Significa o filho do mandamento, né? Para se fazer a bar mitzvah, mas na verdade no hebraico original é ben mitzvah, porque bar é em aramaico. O menino chegava lá no templo com 12 anos e ele fazia uma prova, ele citava algumas partes da Torá. Depois que o menino participava dessa festa, ele se tornava maior de idade e poderia discutir a Torá com os rabinos e mestres da lei. Por isso é que Jesus estava no templo conversando com os mestres da lei. Ele passou de fase, ele não era mais um menino, né? Ele passou, ele amadureceu, ele aparece com 12 anos e só vai aparecer novamente com 30 anos. Jesus fica em oculto por 18 anos. Lutero diz o seguinte, que Jesus precisou aprender a tirar o lixo para fora. Ele estava em um processo, ele precisava aprender o processo do ser humano. Sua missão era salvar as almas, mas Jesus precisava compreender todas as fases dos seres humanos. Ele precisou passar por essa etapa, por esse período, por essa transformação, por essa mudança, né? Por esse desenvolvimento, por essa humanidade. Ele precisava, né, passar por essa formação, nessa transformação da fase da criança, da adolescência, juventude, até chegar na maioridade e até chegar também na questão do desenvolvimento dos hormônios. Por quê? Porque em hebreu diz que ele é sacerdote e que ele pode socorrer os que são tentados. Por quê? Porque ele foi um homem perfeito e ele passou por todas as etapas da vida. Jesus nos entende, ele passou por todas as fases da vida, ele me entende, ele te entende, ele sabe de tudo, ele conhece você, ele sabe o que você está passando, ele sabe a sua luta, a sua prova, a sua dor, ele sente a sua dor no íntimo. Por quê? Porque ele passou tudo o que eu e você nós passamos aqui na terra. Ele precisou aprender. A Bíblia diz que ele é sacerdote perfeito e ele passou todas as coisas, ele passou todas as fases e ele foi tentado, e ele, como sacerdote, ele pode socorrer aqueles que são tentados, aqueles que estão na luta, na prova, na dificuldade. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele pode sim nos socorrer. Não temas, Deus está contigo. Não temas, Deus, ele conhece a sua dor, ele conhece a sua limitação, ele sabe que você não é perfeito, ele sabe que você é incapaz, ele sabe que você é fraco, que é falho, que é pecador, mas mesmo assim ele te ama, mesmo assim ele não te rejeita. Ainda que seu pai e sua mãe te rejeite, a palavra diz que o Senhor, ele não rejeitará. Você é o filho de Deus, você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Deus te ama, Deus tem uma missão na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Sabe por que você não está morto ainda? Porque de duas coisas: Deus tem algo na sua vida e Deus tem algo através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a fé, irmão, não perca a esperança, não perca, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas e ele vai fazer na sua vida, porque ele conhece a sua dificuldade, ele conhece a sua humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Jesus nos entende porque ele passou por todas as fases da vida. Lucas 3, Jesus aparece com 30 anos e ele é batizado. Jesus aprendeu dentro de casa. Aprendeu o quê? Que ele tinha vocação, que ele tinha um chamado, mas que ele não ia sair de qualquer jeito, porque ele precisava de um tempo. E tudo tem um tempo determinado. Ele tinha consciência da sua messianidade, mas a sua mãe e o seu pai ensinou que não era o tempo dele, né? Que ele tinha que passar todos os processos da sua vida, da sua humanidade. É por isso que João chega: Senhor, eu careço de ir até ti, e o Senhor vem a mim. E o que é que Jesus diz? Eis-me aqui, eu estou aqui para ser batizado por ti. Porque Jesus entendia que não era o tempo dele ainda. Deu para compreender que Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, mesmo que lá na eternidade, lá no céu, ele mandava, ele dava ordem, mas aqui na terra ele se submeteu, ele se sujeitou. É por isso que Filipenses fala a respeito disso, e que ele foi obediente até a sua morte, e morte de cruz. Ele obedeceu a todas as etapas da sua vida. Não é porque nós temos um chamado que nós não precisamos nos humanizar, precisamos passar pelos processos para que a nossa missão seja completa. Entramos agora para o tópico de número 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Subtópico de número 1, Jesus crescia em sabedoria.
Jesus crescia em sabedoria. Ele crescia onde? Na mente. Jesus foi formado dentro da sua casa para enfrentar as adversidades da sua vida, da sua existência. Ele aprendeu na teoria e na prática a resolver conflitos. Não está atrelado aqui a questão acadêmica, estudo ou faculdade. Aqui está atrelado a questão da praticidade da vida. Está atrelado a como resolver os dilemas da minha vida. Ele foi moldado para quê? Para enfrentar problemas da vida. É por isso que Jesus passou o que passou, porque ele foi o que? Doutrinado dentro de casa. Ele aprendeu dentro de casa. A educação, né, não é só que devemos terceirizar para a igreja ou para os professores da escola, mas sim da família dos pais. É dever dos pais, do pai, da mãe, o que? A formar o caráter do ser humano, não só o caráter espiritual, mas também o caráter moral da sua filha, do seu filho. Nós precisamos aprender, tanto eu como cada um de nós, precisamos melhorar e a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como diz a sua palavra. Até o próprio Jesus cresceu, o próprio Jesus aprendeu, e eu e você não queremos aprender? Olha que exemplo de humanidade, que exemplo do nosso Deus. Ele aprendeu, ele veio aqui na terra, se humanizou para viver a minha vida, a sua vida, e aprender para que um dia ele pudesse salvar a nossa vida, a nossa alma do inferno. Mas vamos para o subtópico de número 2 do tópico 3. Jesus crescia em estatura. Ele era um menino normal, ele crescia, ele comia, ele, não sei se ele era gordo ou ele era magro, mas precisamos cuidar da nossa alimentação, a alimentação dos nossos filhos. Precisamos compreender a cuidar do desenvolvimento biológico dos nossos filhos. A Bíblia diz que ele crescia, né? Ele se desenvolvia. Então aqui precisa se ter o quê? Um equilíbrio. Se está magrinho, né? Se não está comendo direito, leva para o médico. Se está gordinho também, né? Faz um regime, tira as besteiras, merenda, biscoito, salgadinho, essas besteiras, e dá alimento que sustente, ou também leva para o médico para que o médico passe, né, algumas coisas para que o menino cresça e se desenvolva. Subtópico número 3, cresci em graça. Graça é favor merecido. Quem recebe a graça? O pecador. E que graça Jesus precisou receber? Que graça Jesus precisou receber? Se Jesus não era pecador, ele nasceu e foi concebido sem pecado, ele foi obra e graça do Espírito Santo, porque Jesus recebeu e crescia em graça. Se a graça é para o pecador desenvolver a sua missão, aqui a ideia de crescer na graça é que Jesus precisava desenvolver a sua missão, ele precisava evoluir na sua missão até atingir o clímax. E que clímax é esse? É o clímax da morte. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele era filho e ele aprendeu, ele é aprendiz. Nós devemos também ser eternos aprendizes. Na vida não sabemos tudo, mas precisamos aprender a cada dia. E aquele ditado que eu sempre falo, eu sei que é uma palavra que eu bato na mesma tecla, mas aquele que não senta para aprender não pode se levantar para ensinar, e aquele que não continua aprendendo não pode continuar ensinando. Então precisamos continuamente, a cada dia, aprender. Até o próprio Jesus, ele aprendeu e continua aprendendo, e ele foi aprendendo até a sua morte. Porque você não quer aprender? Eu já fiz curso, já estudei, não quero mais aprender. Não, nós precisamos aprender, porque sempre tem alguma coisa que não sabemos e temos que ter a humildade de reconhecer que ainda podemos aprender. A sua casa, né? No caso, Jesus precisou aprender a obediência, ele foi à cruz para salvar a humanidade, então ele precisou ser obediente até a morte de cruz. Subtópico número 4, lições importantes. A sua casa precisa ser uma escola modeladora dos seus filhos. Não transforme a sua casa no inferno. Não transforme a sua casa num lugar não prazeroso, num lugar indesejável, num lugar oprimidor. Mas que a sua casa, a minha casa, a nossa casa seja uma casa modeladora do caráter dos nossos filhos. Transforme a sua casa num pedacinho do céu, onde eles possam crescer, onde eles queiram estar. A família é a primeira oficina modeladora. Jesus, ele aprendeu a amar, ele aprendeu a odiar, ele aprendeu a respeitar, ele aprendeu a ter o primeiro contato, ele aprende a ter ou não ter, a ser ou não ser, e nós também devemos fazer isso. Devemos fazer com nossos filhos, ensinar eles que nossa família, nossa casa seja uma família modeladora, e que eles aprendam na nossa casa a
amar, aprendam a obedecer, aprendam a ter o primeiro contato com as coisas, com as lutas diárias, e a ter ou a não ter, e a ser ou a não ser. Por isso que Paulo diz: olha, eu sei o que é ter fartura, eu sei também o que é passar necessidade, mas de uma coisa eu sei: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus continue abençoando, e estaremos aqui na próxima semana, querendo Deus. Amém.